E eu quero ministrar aqui junto com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu, que está lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Irmãos, como é bom estarmos na presença do Senhor. Poxa, muitas pessoas não sabem o que está perdendo. Quer ver a pessoa, eu estava até comentando com a minha esposa, logo assim que chegamos, que muitas, infelizmente, irmãos, a Bíblia relata isso, e a palavra de Deus ela tem que se cumprir. E tem muitas coisas que estão acontecendo, porque o Senhor Jesus tem nos alertado há mais de 2000 anos atrás, que quando essas coisas começassem a acontecer, ainda não seria o fim, mas era necessário acontecer, para testemunho da palavra de Deus. Mas aí, irmãos, quando esses sinais começassem a acontecer, estaria próximo do fim. Pastores, falsos pastores, pragas, terremotos em vários lugares. As águas têm tomado vários países aí, estados, nações, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros países também. As águas aí têm tempestades torrenciais, têm destruído vidas, irmãos. Isso são sinais precursores, né, da volta de Cristo. Isso é só um sinal, meu irmão. A volta de Cristo está muito próxima. Muitos falsos pastores, igrejas aí que eu estava até comentando com uma missionária aqui, voltando ao papo que eu estava dando aqui. Muitas igrejas estão cheias, ela está falando assim, cheias não, inchadas. Porque as pessoas estão indo procurar o quê? Revelação. Coisas que não vão edificar a vida delas. Engraçado. E Jesus falou para os discípulos, não se preocupem com essas coisas, né? Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Não se preocupa. Basta a cada dia o seu mal. Não se preocupa com isso aí. Você acha que Deus vai deixar faltar para a tua casa o alimento? Você está tão preocupado com a tua vestimenta? Olha, Deus até veste muito melhor do que o teu próprio Salomão. As plantas selvagens, os lírios do campo. Com toda a formosura que Salomão teve, não se vestiu tão bem como o lírio do campo. Infelizmente, irmãos, as pessoas hoje em dia estão querem procurar uma revelação. O que o pastor vai me contar? O que vai acontecer na minha vida? Eu vou lá porque aquela missionária vai revelar sobre a minha vida. Como se a igreja, irmãos, fosse um centro de revelação, um centro de misticismo, de ocultismo. Irmãos, a igreja foi feita para adorar o Senhor. Lá em Atos, irmãos, quando eles estavam ali adorando ao Senhor, todos reunidos, e o Senhor falou para eles, não saia ninguém da cidade, que eu vou mandar um reforço. Eu vou mandar sobre vocês o Paracletos, o revestimento necessário para vocês suportarem as lutas que vão vir daqui por diante. E todos, a Bíblia fala que todos ali estavam reunidos, quando de repente veio um vento veementemente sobre eles e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Línguas como fogo, né? Como línguas. E todos começaram, meu irmão, a glorificar o nome do Senhor em vários idiomas. Em vários idiomas, no qual estava sendo naquele dia ali, meu irmão, o dia de Pentecostes. Era uma festividade que tinha lá em Israel. O dia de Pentecostes. Todos glorificavam o nome do Senhor. E por incrível que pareça, existia vários países ali reunidos, judeus de vários países. E ficaram todos ali, sem entender, porque aquele povo que não tinha nada a ver, eram galileus, pessoas não eram pessoas ricas, pessoas pobres, glorificando o nome do Senhor, sem estudo, para eles pessoas ignorantes.
e falando na língua deles, sem nunca ter aprendido. E o que Deus tem falado para a igreja nos dias atuais é o mesmo, irmãos. Se reúnam, fiquem reunidos, não se afastem um do outro, porque vai chegar uma hora que eu vou derramar sobre a igreja o revestimento necessário para que todos venham suportar. E hoje em dia, meu irmão, as pessoas estão procurando coisas para benefício próprio. Estão despreocupados, porque quando Jesus voltar, ou voltando, ou você morrendo, ou nós morrendo ou não, nós não podemos perder a nossa salvação, irmãos. Compreenda isso. O principal para a nossa vida é a salvação. E essa salvação só em Cristo Jesus. Não se preocupa, irmão, com revelação. Muitas das vezes são revelações enviadas por Satanás, usando aquele falso profeta, usando aquela falsa profetisa, irmãos. Não, irmãos, compreenda uma coisa, não, que isso não venha acontecer na igreja. Sim, acontece. Essas manifestações acontecem. Mas você não pode ficar preocupado com isso. Você tem que vir para a igreja para quê? Adorar o pastor Marcos, não é isso? Não. Você vem para a igreja o quê? Para adorar o quê? O pastor Antônio, né? Você vem para a igreja para adorar o quê? O Mateus, esse garoto bonito. Não é assim que você vem para a igreja? Não, irmãos. Nós temos que vir para a igreja para adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Esse é o segredo, irmãos. Porque Jesus, ele mesmo diz, irmão, declara abertamente: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, irmãos. Ninguém vai se chegar a Deus se não for por Jesus. E lá, irmãos, em 1º livro de Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1, 1º livro de Reis, capítulo 2, verso 1 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Amém? Então, irmãos, olha aqui que um pai, olha o que aqui Davi já estava avançado em idade. E ali todos sabiam que Davi estava próximo da morte. E se você for ler o contexto dessa história, tinha um filho de Davi que queria tomar o trono do jeito dele. E a esposa, uma das esposas de Davi, Betseba, sabendo disso, o profeta Natã foi lá e conversou com ela: olha, pega Salomão rápido e leva lá para o Davi. Fala que Davi prometeu o reino a Salomão, porque Adonias quer tomar o trono. Já estão festejando, já sacrificou animais, fez de tudo para tomar o trono. E Davi deu ouvido a essa mulher, a Betseba. E no mesmo instante, chegou também Natã, contando a mesma história para Davi. E Davi, irmãos, declarou a Salomão como rei, que ele iria se assentar no trono do pai, no trono de Davi. Esse é o contexto da história, irmãos. Aí o conselho que Davi dá para Salomão era esse que nós acabamos de ler: anda no caminho do Senhor, faz a vontade do Senhor, cumpre os estatutos do Senhor, para que te vá bem em tudo. Não se deixe levar com as coisas do mundo, não se deixe levar por conversa fiada. Olha a lei de Moisés, cumpre o mandamento. Foi Deus que falou para Moisés, para guardar o povo. Então não perca essa essência, Salomão. Salomão, um garoto jovem ainda. E ali, irmãos, a Bíblia conta, no contexto disso aí, que Salomão assumiu o reino. Davi veio a falecer, morreu. Davi morreu, ficou 40 anos no trono. Ficou 30 anos em Israel e 7 anos na Palestina,
como rei, na Palestina atual. E Davi, ele reinou sobre todo o Israel, daquela época, por 40 anos. Aí mais na frente, irmãos, olha isso, que coisa interessante. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes disso, irmãos, eu quero falar aqui ler aqui para vocês um esboço. Davi aconselha Salomão como se deve viver perante ao Senhor. Viver para Deus. Explora a beleza das virtudes bíblicas simples, escrituras sagradas. Nosso manual de vida. Como gratidão, coragem, paciência, humildade, contentamento, muito mais. Toda a nossa vida encontra-se patente, ou seja, tem que ser transparente diante de Deus e em sua presença. Somos quem de fato somos, não querendo ser mais ou melhor que ninguém. Este foi o conselho que Deus deu para Salomão. Agora, por que Davi aconselha a Salomão a manter-se fiel a Deus? Porque quando o homem perde o seu foco em Deus, ele vai o quê? De mal a pior. Quando o homem, irmão, olha como isso é importante. Pega isso aí, igreja. Você que está em casa nos assistindo através da live, pega isso aí. Quando o homem, quando eu falo homem, é a humanidade, homem, mulher, jovem. Quando o homem perde o foco de Deus, ele fica desnorteado. Perceberam isso? Fica totalmente desnorteado. Vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás e não para. Porque ele perdeu o foco, ele não tem um caminho exato para seguir. Porque ele teve a escolha dele. E Davi explicou tudo isso para Salomão, para ele não perder esse foco, irmãos. Porque vocês percebem por que Davi deu esse conselho? Davi, irmãos, a Bíblia fala que Davi foi segundo o coração de Deus. Como é que pode isso? Davi, um homem que casou com várias vezes, teve várias mulheres, vários filhos. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque por mais guerras, por mais batalhas, por mais acusação que tinha sobre a vida dele, o foco dele era em quem? Era nas mulheres dele? Era no reinado dele? Não, o foco dele era em Deus. O foco dele era agradar a Deus. Vocês compreendem isso, irmãos? Como ele aconselhou a Salomão a fazer o mesmo? Porque a vida, irmãos, não é fácil. Nós, quando somos jovens, somos novos, né? Tudo pra gente é tudo a mil maravilha, né? Mas muitas das vezes nós, com a nossa juventude, nós nos deixamos levar. E toda hora Deus está ali te chamando e você muitas das vezes não percebe. E o tempo vai se passando. E você começa a ficar desnorteado. Até quando você começa a ouvir de Deus, está na igreja. Começa a ouvir de Deus, você começa a observar também outras pessoas à sua volta. Colegas, amigas, amigos. E começa a perceber pelos seus olhos que aquelas pessoas estão muito felizes lá fora. Que eles não precisam estar na igreja. Poxa, a igreja para quê? Eu sou muito feliz do jeito que eu estou. Aí ele começa a perceber, olha o que acontece com o crente, olha a preocupação de Davi para com Salomão. Porque sabia que o mundo, irmãos, é preparado, é cheio de ciladas, cheio de laços, para ganhar aqueles que pertencem a Deus. O diabo, irmãos, ele não constrói nada. Tudo foi criação de Deus. O diabo, ele só destrói, ele só quer copiar. Ele é invejoso. Então tudo que é a criação de Deus, ele quer destruir. Toda a criação de Deus, ele quer destruir de todas as formas. E ele usa o quê? A fraqueza de quem? De Deus? Não. Deus é o Todo-Poderoso. Ele usa a fraqueza do homem. E exatamente assim que ele faz para tirar as pessoas do foco que é Cristo Jesus. E as pessoas começam a olhar para a pessoa lá fora, começam a observar que aquela pessoa vai bem, principalmente na área financeira.
ou principalmente no meio do coleguismo, das amizades que o mundo oferece. E muitos têm se perdido com esse engodo, com essa mentira. Aí observa aqueles colegas, poxa, eles não estão na igreja, estão bem lá, né? Eu sempre toco nessa ferida que eu sei que machuca, irmão. Mas sabe por que machuca? Porque isso é uma realidade, isso é um fato. Toda a verdade incomoda. Então isso é um fato e a gente muitas das vezes se deixa levar. Aí quando você se deixa levar, você já está o quê? Perdendo o seu foco em Cristo. E começa agora a fazer parte das suas amizades do mundo. E quando você começa a fazer parte das amizades do mundo, você começa a se distanciar sem perceber do caminho que é Deus, que é Jesus. E Davi, a preocupação de Davi com Salomão. E a Bíblia relata, isso que é interessante, né? Tudo a Bíblia relata. Tudo a Bíblia fala para a gente. Para que a gente não venha nos avisando, não perca. Porque algo pode acontecer. Algo, ele vai lançar um laço para te pegar. Irmãos, olha que coisa incrível. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, olha que coisa tremenda, irmãos. Ele orou ao Senhor com toda a sinceridade do coração dele. Salomão, garoto jovem. Senhor, eu sou jovem, sou menino. Como que eu vou cuidar desse povo? Como é que eu vou cuidar dessa cidade? Como é que eu vou cuidar desse reino? Eu não sei, Senhor, como é que eu faço? Ele orou a Deus com toda a sinceridade do coração dele. E ele estava no templo no qual ele construiu. E a Bíblia fala, irmão, que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. De tal forma que até os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, fala o Senhor falando para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu dos altos céus ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e o quê? Sararei a sua terra. Está lá no livro de Crônicas. Mas olha aqui o que aconteceu. Vamos lá. Lê comigo aí. Por que Davi aconselha Salomão a manter-se fiel a Deus? Porque quando o homem perde o seu foco em Deus, ele vai de mal a pior. E foi o que aconteceu com Salomão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, irmãos, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9. Logo na frente um pouquinho aí. Que coisa linda, irmãos. Deus é maravilhoso, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Capítulo 9, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9. Diz assim: as advertências de Deus, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes, olha aqui, lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: porque houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Olha lá atrás, no primeiro capítulo de Reis, no capítulo 2, primeiro Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. O que Davi falou para o filho? Cuidado, observa as leis, procura não se afastar das coisas, dos estatutos, procura observar, leia as escrituras, não se afaste. Por que Davi aconselhou ao filho isso? Porque Davi aconselhou a ele para ele não se perder. Aí lá no capítulo 11 mesmo, 11, no versículo 9, Deus chama a atenção de Salomão. Por quê? Ele se desviou do caminho do Senhor.
Ah, pai, eu já sei, pai, eu já sei, não sei o quê. Olha aqui, ó, já começa aí, ó. Quando o filho começa a falar essa coisa, ah, pai, já sei, já está caído já. Mas quando o filho, pai, tá bom, pai, eu vou vigiar, eu vou observar, eu vou andar nos caminhos do Senhor, eu vou seguir o teu conselho. Mas quando o filho não dá atenção ao pai, não dá atenção à mãe, não dá atenção a Deus, ele sai da presença de Deus. Porque aos pouquinhos ele vai perdendo o foco. Aos pouquinhos ele vai perdendo todas aquilo que ele foi ensinado. Ele perde, irmãos. Ele fica o quê? Cauterizado, porque agora o foco dele está nas coisas do mundo. Não está mais nas coisas celestiais, não está mais nas coisas de Deus. Muitos estão com as escamas dos olhos, por culpa própria. Quando a gente fala do filho, você pensa assim, poxa, você está falando do homem. Não, quando fala do filho, está falando da mulher também. Ou a mulher não é filha de Deus? Sim. Quando se refere ao filho, se refere à igreja, se refere ao homem, se refere à mulher. É porque a gente bota filho, porque fica mais fácil para explicar. Então está falando com você, mulher, está falando com você, homem, com você, jovem, com você já coroinha. Assim igual o Mateus, está velhinho já. Eu não, eu sou garotão ainda. Só para descontrair, irmãos. Então, todas dessas formas, irmãos, que Deus tem nos ensinado, é para a gente não se perder. Porque, gente, irmãos, compreenda uma coisa, a vida, ela é um pavio aceso. O que é pavio? Já viu aqueles pavios que solta bombinha, você acende pavio e pum, explode? A nossa vida é isso, passa rápido. É tão rápido que passa, quando você vai olhar para trás, você está tão debilitado muitas das vezes, que você não tem mais força para acreditar em Deus. Você não tem mais força para andar na presença de Deus. Você não sente mais ânimo para agora caminhar no caminho pedregoso, que é fazer a vontade de Deus. Exatamente. Você não está sentindo mais força. E Deus está alertando aos seus filhos. Está alertando todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Salomão, olha isso, irmãos. Sabe o que é que Deus pediu a Salomão? Quando Deus falou aqui, que Deus apareceu para Salomão 2 vezes. A primeira, Deus veio com a glória dele sobre o templo. A segunda, foi quando Deus falou para Salomão, olha, você me pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Eu não vou te dar a sua sabedoria não, Salomão. Além da sabedoria, eu vou te dar todas as riquezas que qualquer homem sonha. Não haverá homem tão sábio como você, Salomão. Ele jovem ainda. Não haverá homem tão rico, tão milionário como você, Salomão. Sabe por quê, Salomão? Porque você falou comigo com todo o seu coração. Você se desprendeu das coisas desse mundo. É assim a oração. Quando você está orando ao Senhor, preocupado com outras coisas, você está preso às coisas. A tua oração, irmão, bate no teto e volta. Mas quando você se desprende para Deus em oração, Deus ouve, irmãos, as nossas orações. As nossas orações chegam ao trono de Deus. E foi o que aconteceu com Salomão naquela época. Ele, o próprio Deus, falou, vou te dar toda a riqueza. Não haverá homem, irmãos, tão rico. Imagina hoje em dia, no século 21, no qual nós estamos vivendo. Qual o homem mais rico da terra, de toda a terra? Diz que um dos mais ricos é o Elon Musk, né? Elon Musk. Tem homens muito mais ricos, né? Mas a Bíblia fala que Salomão foi muito mais rico. Como é que pode isso? E o pior, ou melhor, o melhor disso, ele foi o homem mais sábio de toda a terra. A Bíblia fala, irmãos, que vinham reinos, vinham outros reinos de outros países para ouvir a sabedoria de Salomão. E o que aconteceu com Salomão? Caiu. Por quê? Perdeu o foco. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O foco do caminho que ele tinha que seguir. Ele perdeu totalmente o foco no qual o pai dele havia lá aconselhado a ele. Ele perdeu o foco daquilo que era para ele
dá exemplo para todo um povo. Olha como é que é a responsabilidade de um pai de família. Porque quando o pai de família ou a mãe de família está fora do caminho do Senhor, a tendência é o quê? Fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus. A pessoa começa a se prostituir, começa a beber, começa a usar coisas que não agradam a Deus, destruindo o quê? O templo de Deus que somos nós. É assim que acontece? Não estou aqui julgando ninguém, irmão, mas isso é verdade, isso é um fato. Isso é uma realidade. Mas quando o homem é homem de Deus íntegro, por mais que o filho de repente não siga a Cristo como o pai e a mãe seguem, ele jamais vai ter coragem ou boca para falar, meu pai é isso, meu pai é aquilo outro. Meu pai é um homem correto. Eu não valho nada, ele vai falar, eu não presto. Mas meu pai não, minha mãe não. Mas quem escolheu o caminho de errar, de fazer as coisas erradas, foi ele. Deus está dando oportunidade para todos, irmãos. Porque as pessoas estão vivendo hoje em dia, acho que é no mundo de um desenho animado, né? Do Pica-Pau, do Nárnia, que morre, nunca que morre, leva pancada, cai num penhasco, lá embaixo se levanta, aquele desenho do Paparégua, né? Que cai umas pedras na cabeça do lobo, do coiote. Não é assim não, irmãos. Se cair uma pedra na nossa cabeça, não precisa ser grande não. Desse tamanhozinho, dependendo da altura, fura a nossa cabeça e a gente morre. Bala perdida. Então a vida é uma só, irmãos. Essa é a oportunidade que Deus está dando para cada um de nós. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero que vocês vão comigo. Vamos dar um pulinho, por favor. Lá em 1 Coríntios. Isso aqui foi no Antigo Testamento, na lei. Agora vamos na graça. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Meu Deus. 1 Coríntios, irmãos. Capítulo 1, versículo 18. Olha isso. Glória a Deus. Todos acharam? Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Amém? Diz assim, irmãos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem que perece? Aqui não está falando de morte, não, tá? Totalmente. Perecem. Quem que está perecendo? Aquele que não está no caminho do Senhor. Está perecendo, está perdendo a vida, está perdendo a salvação, está perdendo o foco, está perecendo no mundo. É loucura, a palavra de Deus é loucura para essas pessoas, irmãos. Isso é um fato. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque no versículo 19 diz assim, ó, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia! Mais um pouquinho na frente, no capítulo 3 aí de 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo 18. Agora 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18. Todos acharam? Volta um pouquinho, versículo 16. Todos acharam? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aí está falando o quê? Da pessoa que vem te dar um tiro? Está falando, quem destruiu o templo de Deus é da pessoa que vai dar um tiro? Não! Está falando de nós próprios. Se nós, olha isso, irmãos, como isso é forte. Pega isso aí, igreja. Você que está em casa nos assistindo, pega isso. Se nós não cuidarmos do templo de Deus, que somos nós, seremos o quê? Destruídos. Muitos não se importam com o próprio corpo. Eu não estou falando aqui de vaidade, irmãos.
Não é vaidade, não é cuidar do corpo. Mas aqui está falando o quê? Do foco em Deus. Cuidar do corpo espiritual. Porque a carne, ela vai perecer, ela vai morrer. Mas vai morrer mais um dia, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos, né, serão arrebatados. Aí muitas vezes a pessoa, mas vai ser arrebatado, você sabe do teu dia de amanhã? E se nós morrermos antes, irmãos? Essa é a segurança que o crente tem que ter. Eu vou morrer, mas eu estou vivo em Cristo. Porque quando o crente morre, compreendam isso. Quando o crente morre, ele vai para onde? Ele vai ficar dormindo na terra? Vai para o inferno? Não, irmãos. O crente vai para a glória de Deus. A Bíblia relata isso. Olha, pastor, como é que é isso? Depois ainda tem o arrebatamento, os mortos vão ressuscitar. Sim, irmão, sabe por quê? O corpo do crente não vai ficar aqui nessa terra, não. Porque se tornou um corpo santo, separado. Agora ele vai se tornar um corpo glorificado, no qual nossa alma que está no céu vai habitar aquele corpo ali, glorificado. Compreendem isso? Como isso é forte? Porque no céu não pode habitar corpo físico como o nosso. Só corpo glorificado, santo. E quando Deus arrebatar, aqueles que estavam mais covas vão abrir tudo. Já vão sair dali, irmãos, com o corpo glorificado, puro, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E nós, a Bíblia diz que nós que estamos vivos, o próprio Paulo, você vê, Paulo há 2000 anos atrás fala, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Porque por crente, irmãos, no momento do arrebatamento, compreenda isso. O corpo vai ser glorificado naquele mesmo momento. Piscolho aí, piscolho. São frações de décimos de segundos. Vai ser uma coisa tremenda, irmãos. Então por isso que nós temos que nos santificar cada dia mais, não purificar, ter o foco em Cristo. Buscar estar sempre na presença do Senhor. Deus é maravilhoso demais, irmãos, para nós compreendermos. Alguém já ouviu falar de Nabucodonosor? Me veio aqui agora. Lembra de Nabucodonosor? Lutava contra Israel. Toda a terra, ele dominou toda a terra. No nosso entender, Nabucodonosor é um homem bom. O que Deus fez? Para não perder aquela alma. O que Deus fez, irmãos? Fez ele virar lobisomem. No nosso dito popular, né? Fez ele perder toda a inteligência dele. Um rei todo poderoso, que ele se achava o rei, o Deus aqui na terra. Quando ele olhou para o céu ali, glorificando a si próprio, naquele mesmo instante, em fração de segundo, ele perdeu toda a mentalidade, todo o entendimento dele. Ficou igual bicho. A Bíblia fala que ele ficou 3 anos afastado no meio do mato, virando igual bicho. Os cabelos, as unhas deles, irmãos, por isso que eu falei aqui, lobisomem, né? Para a gente ter um entendimento melhor. Os cabelos dele, a Bíblia fala que os cabelos, as unhas ficaram igual águias. Tu imagina como é que ficou esse homem. Até que no findar desses 3 anos, ele olhou para o céu e glorificou o nome do Senhor. No mesmo instante veio toda a memória sobre ele. Ele começou a glorificar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia! Glória a Deus. Então o que Deus faz muitas das vezes? Bota o crente, bota aquele que ele ama, que a Bíblia fala que não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Deus muitas das vezes bota a pessoa no leito de dor, na cama, doente, para a pessoa reconhecer que Ele é o Deus da vida dela, porque sem Ele, ela nada pode fazer. Enquanto nós não entendemos disso, irmão, dessa coisa, desse secreto que a Bíblia nos revela, nós não vamos herdar o reino dos céus. Amém? Versículo 18, aí no capítulo 3 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia, irmãos. Tudo pertence a Deus, tudo. E a pessoa sabe aqui, tanto orgulho, né? Tanta soberba, que a pessoa se acha a toda poderosa, se acha o melhor do que todos. Para herdar o reino dos céus, irmãos, nós temos que cada dia mais sermos o menor, nos considerarmos o menor. Compreenda isso. Jesus foi lavar os pés dos discípulos e Pedro, não, Senhor, não faça isso comigo. Ele disse, se eu não fizer isso contigo, você não vai herdar o reino dos céus. Se eu não fizer isso contigo, você não vai ter a salvação. Jesus estava dando exemplo, ele como mestre, cuidando dos discípulos, das ovelhas dele, limpando, cuidando. Nem assim quando a gente tem um animalzinho em casa, a gente não cuida, não limpa. Não que nós somos animais para Deus, eu estou dando só um exemplo. Não cuida. Ou a mesma coisa Deus faz com a gente, cuida, limpa, dá remédio, aconselha, não deixa, que nem a gente tem cachorrinho em casa, não deixa para a rua, senão o carro atropela. Esse é o cuidado, muito mais do que esse, é que Deus tem com a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, Paulo, irmãos, preste atenção aqui numa coisa, para terminarmos. Paulo, quando o seu foco, olha só, Paulo foi um homem, não sei se todos sabem, eu acredito que sim. Paulo foi um homem diabólico e era conhecedor das Escrituras. A Bíblia fala que ele foi aluno de Gamaliel. Gamaliel era o mestre das galáxias daquela época. Paulo aprendeu tudo com Gamaliel. Paulo tinha um coração voltado para as coisas de Deus, do Pentateuco, daquela lei, e achava que os cristãos, quando surgiram, eram o quê? Hereges, homens que eram contra Deus. Mas o Messias já tinha vindo, o Messias já tinha morrido, mas isso Paulo não aprendeu, porque o foco de Paulo estava onde? No homem, no que ele aprendeu, não no profundo de Deus. Olha isso, irmãos, que coisa linda. Paulo, quando o seu foco estava no homem, ele era o quê? Cego. Mas Deus o fez cego para ele enxergar as coisas de Deus. Vamos ver isso. Atos, vamos lá em Atos, irmãos. Atos capítulo 9. Glória a Deus. Volta um pouquinho aí, irmãos. Atos 9. Atos 9. Todos acharam? Quem não achou ainda fala assim, misericórdia. Atos 9, capítulo 9, versículo 17. Todos acharam? Diz assim, então, Ananias entrou na casa e impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, que quer dizer Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Agora volta aí um pouquinho só, irmãos, só para a gente conferir isso aqui. Lá no capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco. Agora pula aí, por favor. No versículo 3. E ele foi lá pedir carta para o sumo sacerdote, para poder liberar ele, para poder ir lá para Damasco. Agora no versículo 3 diz assim, ó, e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Apareceu uma luz enorme para ele, irmãos. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra aguilhões.
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Como nós lemos aqui antes de Ananias, ele foi para lá. Irmãos, Saulo era perseguidor dos cristãos, do crente. Olha, irmãos, por que vocês perceberam? Por que Deus escolheu? Por que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco? E a Bíblia diz que só ele que escutava a voz. Todos viram o clarão e correram. E naquele clarão que todos viram, mas só Saulo escutava o Senhor falar, ele automaticamente ficou cego, porque a luz era tão forte. Ele ficou cego, porque ele não enxergava a Cristo Jesus. Ele enxergava o mundo. Isso é espiritual, irmãos. Compreenda isso. Isso é espiritual. E o diabo quer tirar isso da igreja, quer tirar isso do crente. A pessoa está o quê? Ligada no mundo. Está cega para Cristo, mas está com a vista totalmente aberta para as coisas do mundo. Então a pessoa não consegue enxergar a salvação, não consegue enxergar a pregação, não consegue enxergar o intuito que Deus quer para nós. Não consegue enxergar a vida que só Deus tem para dar. E Deus escolheu Saulo. Por quê, irmãos? Quando Jesus apareceu para ele, o que ele fez? O que ele fez, irmãos? Sim, Senhor. Olha só, irmãos. Lembra disso? Quando eu falei aqui, filho, não faz isso, ser uns filhos rebeldes, outros não, pai. Tá bom. Olha o que Paulo fez, como um filho. Sim, Senhor. O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu faço, Senhor? Então me ajuda. O que eu preciso fazer? Olha que coisa linda, irmãos. A humildade de Saulo. Ele reconheceu aquela divindade, sabia que era o próprio Deus, que ele falou, declarou: sim, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Compreendem? Ele não se preocupou quem estava atrás dele, o que ele queria fazer. Acabou tudo aquilo naquele momento. E Deus quer se apresentar para você. Deus quer se apresentar para você. Deus quer se apresentar para a igreja. Enquanto há tempo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Irmãos, todas as vezes que nós, homens, damos ouvido às coisas do mundo, nós perecemos nas coisas de Deus. Se você está na igreja e o teu foco não estiver em Cristo, o problema não está na igreja, está em você. Porque a igreja perfeita nós só vamos encontrar na onde? Na glória, só no céu. Paulo foi abandonado, foi preso por diversas vezes, mas não perdeu o foco. Não perdeu o foco, irmãos. Paulo sofreu muito, irmãos. Apanharam, bateram, abandonaram ele. Quantas cartas, fulano aqui me abandonou. Vem aqui me ajudar, vem aqui alguém me visitar. Eu estou na treva, aqui estou jogado no meio da umidade, das trevas, os ratos estão passando por cima de mim. Mas ele não perdeu o foco. Toma de carta. Preocupado com as igrejas. E os crentes estão perdendo o foco. Olha o que Paulo fala, irmãos, já para encerrarmos. Para não participarmos da Santa Ceia do Senhor. Segunda carta de Timóteo. Mais na frente um pouquinho, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 7. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Meu Deus do céu. É loucura para o mundo, é loucura para o homem. Isso que nós vamos ler aqui agora. A Bíblia é loucura para o homem. Todos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Amém? Diz assim, olha o que Paulo fala, combati, olha o que Paulo está falando para Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu Deus do céu, coisa linda. Desde agora, olha só, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, porque ele sabe que isso é promessa de Deus, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Que coisa linda.
Já parou para pensar um homem na cadeia? Ele sabia que ele ia ser decapitado, irmãos. Ele ia ser decapitado. Sabe por que ele ia ser decapitado? Por pregar a verdade. E muitas vezes a pessoa não quer vir para a igreja. Ah, não quero vir não, pastor. Ah, não sei o quê. Dobra a mão e tudo. Faz biquinho e tudo. Estou chateadinho, não quer vir não. E Paulo ali, sabendo que ia morrer. O carrasco já estava pronto para decapitar, cortar a cabeça dele. Ah, não vou para a igreja não, vou ali tomar uma. Ah, vai lá tomar uma. Vai. O inferno está te esperando. Ah, eu vou sair com as minhas amigas. Isso, vai. Será que você não vai voltar para casa? Será que no meio do caminho de volta não tem uma bala perdida para te encontrar? Ou algo pior, um atropelamento? Irmão, isso é um fato, dói. Mas é cura, essa espada ela cura. A palavra de Deus é a verdade, ela cura. Então qualquer coisinha a pessoa não quer vir para a igreja, é uma desculpa. Ah, eu não vou por causa do pastor, eu não vou por cara missionário, eu não vou porque alguém olhou para mim de cara torta. Porque não tem mais foco. As escamas que foram arrancadas de Paulo, quando ele era cego para Cristo, Deus arrancou aquela escama dele por quê? Porque ele não enxergava Cristo. Era necessário arrancar aquelas escamas dos olhos para ele enxergar a Cristo. E quem que arranca essa escama, irmãos? A palavra, o verbo. Se você não lê a Bíblia, você não quer saber das coisas de Deus, você vai ficar com a escama o resto da tua vida, vai morrer cego. Cego espiritualmente para as coisas de Deus. A palavra de Deus é loucura para o homem, é loucura para o homem do mundo, para o mundo. Mas para Deus é vida eterna. Então nós temos que aprender isso. Enquanto não aprendermos isso, irmãos, nós não herdaremos a glória. Não herdaremos a coroa da justiça no qual Paulo declarou. Ele estava preocupado, irmãos. Guardei a fé. Eu guardei a fé. Agora eu sei que o Senhor, como sua promessa, tem dado para cada um de nós. Agora eu só vou esperar a coroa da justiça. Que não vai ser dada só para mim, mas para todos aqueles que guardarem a fé, assim como eu guardei. Aleluia! Glória a Deus! Posso ouvir um glória a Deus da igreja, irmãos? Então, irmãos, isso é muito sério. É muito sério as coisas de Deus, não é brincadeira não. Lutas nós vamos passar, é necessário. É necessário, irmãos, passarmos por luta. Ó, Mateus me ajudou a raspar aqui, que amanhã eu vou aplicar um produto, em nome do Senhor Jesus. Falei, Mateus, para dar um exemplo aqui, irmãos, aconteceu isso com a gente. Falei, Mateus, vai machucar a mão. Não, pai, para deixar que vai estar com a mão toda dolorida. A cavadeira assim raspando, para tirar o excesso de entulho. Tiramos entulho a beça. Foi uns 4 sacos mais, né, Mateus? 4 sacos que nós tiramos aqui em cima, né? Grande e pequeno. É assim, irmãos. Sabe por que ele sentiu a mão? Porque não tem calo. É a mesma coisa. Um pedreiro, um ajudante de obra, um pedreiro, ele está acostumado o quê? A fazer massa. Vai dar ali um concreto para ele ver, ele vai virar aquilo ali numa cintina, a mão toda calejada. A obra de Deus é assim. Quanto mais calo nós adquirirmos, mais luta nós adquirimos, mais preparados vamos estar. Vocês compreendem isso? Como é bom a gente trazer um fato com o qual aconteceu conosco? É dessa forma, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, você que está afastado, você que não quer, muitas das vezes, aconteceu comigo uma vez, eu pregando a palavra de Deus, eu era diácono na época. Eu não estou falando isso aqui de mágoa, não. Estou falando isso aqui porque acontece com a gente. Ah, pastor, nunca aconteceu com você. Aconteceu várias coisas comigo, irmão, nessa caminhada. Minha esposa tem me acompanhado esse tempo, ela sabe disso. Até o microfone da minha mão tomaram. Porque eu pedi simplesmente para a igreja ficar de pé para louvarmos. Sabe qual o hino? O hino da harpa. O rei está voltando. O pastor tomou da minha mão. Não é desse jeito, não. Eu peguei, sentei e fiquei quietinho lá. Respeitei a autoridade, não foi isso. E todo mundo na igreja achou um absurdo aquilo, né? Mas eu fiquei quietinho na igreja ali. Lembra disso, missionário? Tem muitos anos isso, eu estou falando isso agora, não sei porquê. Mas não é com mágoa, não. Mas essas coisas acontecem, sabe por quê? Deus vai preparando a gente. Vai nos experimentando. Vamos ver se ele aguenta aquilo ali. Vai lá. Entendeu? Homem de Deus. Aqui, ó. Esse inário foi ele que me deu. Tem até hoje ele. Eu preciso falar, vou falar. Pastor Alberto. Pronto, falo sim. Pastor Alberto. Amo muito ele.
Aprendi muita coisa com ele. Aprendi muito, principalmente, sabe o quê? Me vestir na igreja. Eu tenho que ir para a igreja de roupa social, de gravata, assim mesmo. Ele fala assim, quando você vai para um juiz, né, numa corte, você não tem que ir bem arrumado. Ir para Cristo. Você vai bagunçado, você tem que ir perfumado, cheiroso. Não vestido de qualquer jeito, mas bem arrumado. A melhor roupa que você tiver. Ah, pastor, não tem sapato. Vai descalço, mas você vai perfumado, vai cheiroso. Porque você vai diante do Rei dos Reis. Do Senhor dos Senhores. Isso eu aprendi com o pastor Alberto. Me chamou a atenção? Sim. Hoje eu compreendo. Né? O que é? Camisa. Ela fica preocupada com o meu paletó. Braço. Tá bom. Ok. Então, irmãos, é dessa forma. Muitas coisas acontecem, a gente fica chateado, mas é tudo para o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente leva umas pauladas, umas tropeção, umas pedras, mas é para o nosso crescimento. E muitas das vezes o diabo também bota coisa para a gente perder o foco. Para a gente tirar o foco de Jesus, olhar para o lado, daqui a pouco você vai se afastando. O foco é Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?